galerinha, tudo bom? Espero que esteja tudo legal, tudo bonzinho com vocês, tudo beleza de Creuza, tudo massa na maciota. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cubismo. Isso mesmo, o cubismo. Mas para falar do cubismo, vamos para Paris de 1907. Chegando em Paris de 1907, nós vamos estudar com a obra Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso, do grande Pablo Picasso, que inclusive é o maior nome do cubismo. Pablo Picasso, junto com Braque, eles vão se desenvolver através das ideias de Paul Cézanne, certo? As ideias de Paul Cézanne, lá do pós-impressionismo. Então, o Cézanne que trouxe algumas ideias inovadoras para a arte. Agora, Braque e Pablo Picasso se inspiram nessas ideias de Cézanne, nessa nova temática, as figuras com formas geométricas, e eles se aprofundam nisso. Então, a partir desse momento que Pablo Picasso e Georges Braque, eles começam a formar uma nova linhagem da arte chamado o cubismo. Como foi falado, o grande nome do cubismo é o grande Picasso. Não estou falando disso aí, isso é um carro. Estou falando do artista Picasso. Ah, tá, esse aí. Isso aqui é um autorretrato de Picasso. Ou seja, ele pintou ele mesmo já com as características do cubismo. Mas não é dessa obra que vamos falar. Nós vamos falar desta obra aqui. As Damas de Avignon. Certo? Essa obra, como foi falado, é o que deu pontapé inicial para essa arte chamada cubismo. Se formos observar, não traz uma estética, uma beleza, porque o cubismo não se preocupava em trazer a beleza, em trazer uma estética. Ele queria realmente renovar, trazer renovações para as artes. Se você for observar, as senhoras aqui, elas não estão sendo demonstradas de uma forma bem bonita, bem perfeita. Inclusive, essas senhoras são prostitutas de um cabaré lá da França, certo? Que ele trouxe elas desnudas, mas que você vai observar e vai ficar imaginando como é que é esse negócio aí, todo troncho e tal. É por isso mesmo, porque eles traziam em formas geométricas, tá? Era como se fossem formas geométricas mesmo, cilindros, cubos, triângulos, enfim. Se você for observar, as imagens elas são distorcidas mesmo, tá? Então, estas são as principais características do cubismo, por isso o nome cubismo. Aí você deve se perguntar, mas por que esse nome cubismo? Quem foi que deu esse nome cubismo? O nome foi dado por Louis Vauxelles, tá? Louis Vauxelles, quando ele viu uma obra de Georges Braque, quando ele viu esta obra aqui de Georges Braque, aí ele disse, poxa, esse cara pintou vários cubos, tá? Então esses vários cubos deu origem ao nome cubismo, com essa obra de Georges Braque, que também é outro grande nome do cubismo. Então Pablo Picasso e Georges Braque são os maiores nomes desse movimento cubismo. Então, Pablo Picasso e Georges Braque, inspiradíssimos, inclusive, nas obras de Paul Cézanne, que já trazia essas questões de geometria nas suas pinturas, inclusive lá na imagem lá da Madame Cézanne, tá? Se nós formos observar um pouquinho do impressionismo e pós-impressionismo, a obra Madame Cézanne foi um pontapé inicial para o cubismo, porque se você for observar, olha a imagem aqui, tá, de Paul Cézanne, ela traz umas questões, umas características já geométricas, mas não foi aí que surgiu o cubismo. Então, voltando lá para Pablo Picasso e Georges Braque, eles trazem essas ideias que o Paul Cézanne, ele tinha lá. Então, eles se apaixonaram pelas ideias de Cézanne, então começaram a juntar ideias para formar suas imagens. Tá? Inclusive, nessa obra que a gente falou lá, das Damas de Avignon, as pessoas, os amigos, os críticos da época, os pintores, até alguns pintores da época, começaram a criticar. Mas o que é que ele está trazendo? Que coisa feia, que estranho, que negócio estranho. Apenas o Braque foi que gostou das ideias de Picasso. E juntaram as ideias, os dois
Tá? Foi tão tal as críticas que Picasso sofreu, que ele pegou as senhoras de Avignon, ele enrolou elas e simplesmente saiu. Mas o Braque não, o Braque estava ali com ele. E eles começaram a juntar ideias. É tão tal que chega um determinado momento que as suas pinturas elas começam a ficar tão parecidas que é impossível até de identificar qual é a figura de quem. Quem foi que pintou isso? Pode observar essas duas figuras aqui. Ó. Uma é de Pablo Picasso e outra é de Braque. Mas você vai observar que elas são bem parecidas. E é nesta época aqui que surge a primeira fase do cubismo, que é o cubismo analítico. Nessa fase eles analisavam mesmo as figuras ao ponto de querer fragmentar elas. Eles queriam fragmentar para que nós pudéssemos ver vários ângulos da mesma imagem. Mas eles fragmentaram tanto que, em vez de a gente observar e conseguir identificar, porque se a gente for observar aqui, não dá para identificar o que está aqui. Então eles fragmentaram tanto que se você for observar essa imagem aqui, essas duas imagens, o poeta de Pablo Picasso e o violino de Georges Braque, você vai ficar se perguntando, onde é que está o poeta? Onde é que está o violino? Porque eles fragmentaram tanto que as figuras ficaram quase que abstratas. Não é uma pintura abstrata, mas se você for observar, elas ficaram quase que abstratas. A gente tem que pensar um pouquinho, dá para ver os traços do violão, dá para ver os traços do violinista pegando no violão, mas você não consegue identificar o tocador de violão, aliás, de violino, né? E não dá para você identificar também o poeta aqui na pintura de Pablo Picasso. Então eles fragmentaram tanto que ficou uma coisa meio que abstrata. Então as principais características do cubismo analítico é isso. Primeiro, que eles fragmentaram muito a imagem, para que nós pudéssemos ver vários ângulos daquela imagem, porém, eles deixaram elas quase que abstratas. E uma coisa muito interessante nessas pinturas é que predomina uma pintura monocromática, ou seja, é uma mesma cor com várias tonalidades, e vai predominar muito o marrom, o cinza, o castanho, são essas imagens, nessas imagens você vai predominar essa questão monocromática. Aí depois eles começaram a trazer uma nova ideia, uma nova temática, e trazendo mais as figuras, realmente trazendo de volta as figuras que dá para identificar, né? Eles não fragmentaram tanto, porque as figuras estavam se tornando abstratas, então as pinturas começaram a ser mais figurativas, ou seja, dá para identificar agora o que está na tela. Só que eles trouxeram uma nova ideia nisso aí. Eles trouxeram a ideia de colagem. Sim, a colagem é que eles começaram a colar alguns objetos nas pinturas, tornando elas com uma textura e mais tridimensional. Então eles começaram a colar mesmo coisas como areia, vidro, pedaços de jornais, de revistas, madeira. Eles começaram a embutir isso na pintura, como podemos observar aqui, ó. Temos aqui alguns pedaços de jornais, de revistas, na pintura que eles trouxeram, que eles começaram a fazer. E nisso aí surge a nova fase, que é o cubismo sintético. O cubismo sintético vem com essa nova temática de colar, de trazer a pintura mais figurativa, ou seja, dá para identificar agora o que é. Então, eles começaram a renovar mesmo, continuaram renovando. Então, eles renovaram o próprio cubismo. Eu falei muito de Georges Braque, de Pablo Picasso, aí você se pergunta, só teve esses dois? Alguém mais? Teve outros pintores. Vai ganhar destaque com Fernand Léger, tá? Essa obra aqui é dele, de Fernand Léger. E também Juan Gris. Temos aqui essa imagem de Juan Gris. Então, Fernand Léger, Juan Gris se destacaram também, entre outros, mas vai destacar muito mais esses dois aí, sem contar nos dois grandes nomes do cubismo. Eu pecaria se eu terminasse esse vídeo sem falar da grande obra de Pablo Picasso, a obra mais famosa de Pablo Picasso, essa que está aqui atrás, Guernica. Guernica é uma cidade espanhola da província dos Países Bascos, que ela foi bombardeada por dezenas de aviões. Tá? Isso aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola. E posteriormente se acontece a Segunda Grande Guerra. Mas durante a Guerra Civil Espanhola, essa cidade foi bombardeada e o Pablo Picasso ele quis representar os horrores causados pela Guerra Civil Espanhola.
Nesse quadro, se nós formos observar, nós vamos ver esses horrores causados pelos seres humanos. Nós temos aqui o soldado caído no chão. Nós vamos ter também aqui essa mulher aqui em desespero, com a sua casa pegando fogo. Nós vamos observar aqui essa outra mulher aqui arrastando a sua perna ferida. Temos aqui esta cena que eu acho que é uma das mais fortes desse quadro. Essa mulher chorando com o filho nos braços. Não é isso? E temos aqui mais uma mulher com um lampião na mão. Parece que veio para iluminar toda esta confusão, todo este caos que a guerra estava causando. Então essa para mim é a obra perfeita, é uma das obras que eu mais admiro em geral, e a minha preferida de Pablo Picasso, por trazer esta perspectiva toda, esta questão social aqui, dos horrores que a guerra civil espanhola estava causando, ou dos horrores que a guerra traz, que a guerra causa para os seres humanos. E há quem diga, uma teoria, não sei se foi verdade isso, mas há quem diga que quando ele expôs essa sua obra aí, quando ele colocou essa obra em exposição, Guernica, soldados nazistas vieram e perguntaram: essa obra é sua? Daí ele respondeu: não, essa obra é de vocês. É de arrepiar. Então, não sei se aconteceu de verdade. Só sei que eu me arrepio toda vez que eu conto essa parte, porque é ele que diz o seguinte: eu apenas retratei o que vocês estão causando. Sorte dele que os soldados nazistas não compreenderam o que ele estava falando, né? Mas, enfim, ele foi ousado em responder: não, essa obra não é minha, essa obra é de vocês. Então, eu sou apaixonado por esta obra. Eu acho que toda vez que eu dou aula falando sobre Pablo Picasso, sobre Guernica, ou Guernica, eu venho a falar disso aí. Então, eu sou apaixonado por essa obra. Então, fica aí mais uma coisa para aprendermos sobre Pablo Picasso, que não era só revolucionar, e sim ele tinha uma questão social por trás de tudo que ele pintava. E para resumir, o que foi o cubismo? Será que vocês aprenderam? Foi um movimento artístico que veio para revolucionar, que veio sair daquela tradição do estético, do belo, que vinha desde o tempo do Renascimento, para trazer uma revolução. Não precisa ser algo mais estético e perfeito. Podemos fazer a obra do jeito que nós queremos fazer. Então ela vinha em formas geométricas, por isso que recebeu o nome de cubo. Os dois grandes nomes desse movimento são Pablo Picasso e George Braque. E, para resumir também, se dividiu em dois momentos: o cubismo sintético e o cubismo analítico. Enfim, essa foi um resumo de mais uma aula falando sobre mais um movimento artístico, este que fica para vocês agora, o cubismo de grande Pablo Picasso. Um beijo para vocês e até a próxima aula.